Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos estudar mais um tema da disciplina História do Direito. Neste módulo sobre direito primitivo, vamos conhecer as ideias de Lewis Henry Morgan e compreender sua importância para os estudos sobre a evolução das sociedades humanas e a organização gentílica. As teorias desenvolvidas por esse importante antropólogo ajudaram a explicar como os primeiros agrupamentos humanos se organizaram e como surgiram as bases das instituições sociais e jurídicas. Lewis Henry Morgan foi um antropólogo e estudioso norte-americano do século XIX, nascido em 1818. Ele é considerado um dos pioneiros da antropologia e um dos principais pesquisadores das sociedades primitivas. Suas obras tiveram grande influência em diversas áreas do conhecimento, incluindo a história, a sociologia, a antropologia e a história do direito. Sua obra mais conhecida é intitulada A Sociedade Antiga, publicada em 1877. Nela, Morgan procurou explicar como as sociedades humanas evoluíram ao longo do tempo, identificando diferentes estágios de desenvolvimento pelos quais os povos teriam passado até alcançar formas mais complexas de organização social. Segundo Lewis Morgan, a humanidade percorreu uma trajetória evolutiva dividida em três grandes períodos: a selvageria, a barbárie e a civilização. Esses estágios representariam diferentes graus de desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Na fase da selvageria, os seres humanos dependiam principalmente da caça, da pesca e da coleta de alimentos. As ferramentas eram simples, e os grupos humanos viviam em pequenas comunidades organizadas com base nos laços familiares. A sobrevivência dependia diretamente da natureza e da cooperação entre os membros do grupo. Posteriormente, surgiu a fase da barbárie. Nesse período, ocorreram importantes avanços, como o desenvolvimento da agricultura, da domesticação dos animais e da produção de cerâmica. Os grupos humanos tornaram-se mais estáveis, formando aldeias e ampliando suas formas de organização social. Por fim, a humanidade teria alcançado a fase da civilização, caracterizada pelo aparecimento da escrita, das cidades, do comércio, das instituições políticas e dos sistemas jurídicos mais complexos. Nessa etapa, as relações sociais tornaram-se mais desenvolvidas, dando origem às grandes civilizações da antiguidade. Embora essa classificação seja atualmente objeto de críticas por parte de diversos estudiosos, ela exerceu grande influência nos estudos históricos e antropológicos durante os séculos XIX e XX. Uma das maiores contribuições de Lewis Morgan para a compreensão do direito primitivo foi o estudo da chamada organização gentílica. O termo gens, originário do latim, refere-se a um grupo de pessoas unidas por laços de parentesco e por um ancestral comum. A organização gentílica consistia justamente em uma estrutura social baseada na família e nas relações de sangue. Segundo Morgan, as primeiras sociedades humanas eram organizadas em gens, ou seja, em grupos familiares que compartilhavam tradições, crenças e responsabilidades comuns. Essas gens formavam a base da vida social, econômica e política das comunidades primitivas. A organização gentílica possuía características próprias. Em primeiro lugar, predominava o coletivismo. O interesse da comunidade era mais importante do que os interesses individuais. Os bens mais importantes eram utilizados em comum, e a sobrevivência dependia da cooperação entre todos os membros do grupo. Outra característica importante era a solidariedade entre os integrantes da gens. Os membros possuíam obrigações recíprocas e eram responsáveis pela proteção uns dos outros. Uma agressão praticada contra um integrante da comunidade era considerada uma ofensa dirigida a todo o grupo, o que explica a existência da responsabilidade coletiva e da vingança privada. A autoridade dentro da organização gentílica era exercida pelos chefes familiares, pelos anciãos ou pelos líderes tribais. Esses indivíduos eram responsáveis por orientar a comunidade, resolver conflitos e preservar os costumes e as tradições transmitidos pelas gerações anteriores. Como ainda não existiam estados organizados ou leis escritas, os costumes representavam a principal fonte das normas sociais. Os membros da gens aprendiam desde cedo as regras de convivência e os comportamentos considerados adequados. O respeito às tradições era essencial para garantir a estabilidade e a sobrevivência da comunidade.
As relações econômicas também estavam fortemente ligadas à organização gentílica. A propriedade coletiva era predominante, e as terras eram utilizadas em benefício de todos os membros do grupo. A caça, a pesca, a agricultura e a criação de animais eram realizadas de forma cooperativa, fortalecendo os laços entre os integrantes da comunidade. Segundo Morgan, à medida que as sociedades foram se desenvolvendo, a organização gentílica começou a perder força. O crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e o surgimento da propriedade privada contribuíram para o enfraquecimento dos vínculos baseados exclusivamente no parentesco. Com o aparecimento das cidades e das instituições políticas mais complexas, as antigas gens foram gradualmente substituídas por novas formas de organização social, dando origem aos estados e aos sistemas jurídicos organizados. A autoridade dos chefes familiares foi sendo substituída pelo poder dos governantes e pelas leis escritas. As ideias de Lewis Morgan influenciaram diversos pensadores, entre eles Friedrich Engels, que utilizou muitos dos estudos de Morgan para desenvolver suas análises sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Essa influência demonstra a importância dos trabalhos de Morgan para a compreensão da evolução das instituições humanas. É importante destacar que muitos aspectos da teoria evolucionista de Morgan são atualmente discutidos e revisados pelos estudiosos contemporâneos. Sabe-se hoje que a evolução das sociedades humanas não ocorreu de maneira uniforme e que diferentes povos seguiram trajetórias históricas próprias. No entanto, suas pesquisas continuam sendo fundamentais para o estudo das sociedades primitivas e para a compreensão das origens do direito. Portanto, podemos concluir que Lewis Henry Morgan foi um dos principais estudiosos da evolução das sociedades humanas. Sua teoria procurou explicar as diferentes etapas do desenvolvimento da humanidade e destacou a importância da organização gentílica como base das primeiras comunidades humanas. Nessas sociedades, os laços de parentesco, a propriedade coletiva, os costumes e a solidariedade entre os membros desempenhavam papel fundamental na organização da vida em sociedade. Compreender as ideias de Lewis Morgan é importante para entendermos como surgiram as primeiras formas de organização social e jurídica e como essas instituições contribuíram para a formação dos sistemas jurídicos que conhecemos atualmente. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre a história do direito e avançaremos para novas etapas da evolução jurídica da humanidade. Até a próxima!